tudo isso foi construído para ser uma estação de trem. E é interessante porque quando a gente compara com as estações que a gente conhece nos bairros, na nossa vida cotidiana, às vezes é até difícil de associar porque que essa monumentalidade, esse tipo de arquitetura para uma edificação que às vezes pode ser tão simplória, né? Mas justamente é um outro contexto, é um outro momento da história das próprias ferrovias do Brasil e no mundo em que esse prédio foi construído. Então a gente está num edifício construído pela Estrada de Ferro Sorocabana, que era uma companhia que fundada em 1875, ela faria 150 anos em breve, se ela ainda existisse. E a Sorocabana é interessante porque ela foi fundada num contexto em que várias ferrovias estavam sendo criadas no interior de São Paulo, e todas essas ferrovias, tirando a Sorocabana, foram fundadas, criadas em função do escoamento do café. Vale também mencionar que a produção de café no Brasil ela remonta ao início do século XIX, talvez até um pouco antes, mas se concentrava na região do Vale do Paraíba, ali no na província do Rio de Janeiro. O que acontece é que essa fronteira agrícola vai se expandindo em direção a São Paulo, já em meados do século XIX, e a diferença entre a produção cafeeira de São Paulo e a do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, é justamente porque o estado de São Paulo consegue investir na logística do transporte. Aí é um momento de chegada das ferrovias, esse momento em que os trens estão se instalando em todo o planeta. E em São Paulo é onde vai ter o maior investimento nesse sentido. Então a cafeicultura, que no Brasil é anterior, só em São Paulo ela vai conseguir realmente se tornar um motor econômico, em função, em grande medida, das ferrovias que estavam sendo instaladas aqui. Então a gente está nesse contexto em que a Sorocabana é uma empresa estatal e o Estado de São Paulo decide fazer um grande plano de investimento nessa empresa. Esse plano envolvia, primeiro, renovar a estrutura ferroviária, maquinário, equipamentos. O segundo ponto desse plano envolvia estabelecer uma rota até o Porto de Santos. Só quem tinha esse monopólio do caminho até a região da Baixada Santista era a São Paulo Railway, então era um monopólio inglês do caminho até o porto, do caminho de ferro. E o Estado decide fazer com que a Sorocabana quebre esse monopólio, estabelecendo um novo ramal. E o terceiro ponto desse plano envolvia justamente a construção de uma nova estação final ou inicial, dependendo do ponto de vista, da Sorocabana aqui na cidade de São Paulo. Então era uma estação final ou inicial da linha e também um prédio administrativo da própria Sorocabana. Então isso tudo ali no final da década de 1910, já chegando nos anos 1920. 1926 é quando essa obra é iniciada e a gente tem aqui um projeto do Cristiano Stockler das Neves, que era um arquiteto já renomado aqui na cidade de São Paulo no início do século XX, muito por conta de um grande projeto dele, que é o edifício Sampaio Moreira. O Sampaio Moreira é o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, o edifício que hoje, claro, ficou no chinelo quando a gente compara com os outros arranha-céus da cidade, né? Muitas pessoas acham que é o edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu. Na verdade, o Martinelli desbancou o Sampaio Moreira um pouco anterior. O Sampaio Moreira, se eu não me engano, tem 14 andares. Fica ali na Libero Badaró, no centro antigo, no centro histórico. E esse é o primeiro arranha-céu, que é um projeto do Cristiano Stockler, e isso já vai fazer o nome dele ganhar uma certa projeção. Além disso, ele também fez um projeto para a Estação Central do Brasil, na então capital federal, que era o Rio de Janeiro. É um projeto que não vai ser executado, mas é um projeto que vai trazer o nome dele aparecendo, né, como um arquiteto também habituado, especialista na arquitetura ferroviária. E é assim que ele vai ser convidado pela Sorocabana para fazer esse projeto. Nos Estados Unidos, esse projeto se baseia em grande medida nos Estados Unidos, mas do ponto de vista do estilo arquitetônico, ele está olhando para o outro lado do Atlântico, ele está olhando para a França. O Cristiano, ele tinha a formação na Pensilvânia, mas quase todos os professores dele eram egressos da École des Beaux-Arts, a Escola de Belas Artes de Paris. Então eram arquitetos que tinham a sua mentalidade totalmente baseada, formada dentro da tradição francesa. O Cristiano, então, ele vai tentar fazer uma combinação dessa funcionalidade norte-americana com um estilo mais francês. Quando a gente olha o projeto do Cristiano,
especialmente quando a gente olha o projeto para a fachada que ele elaborou, a gente vê muito nitidamente uma inspiração em uma das grandes estações de trem de Paris, já naquela época e até hoje, que é a Gare de Lyon. É uma estação de Lyon, né, mas que é uma estação em Paris. A Gare de Lyon tem a mesma estrutura, com a torre do relógio, uma fachada mais horizontal, a presença de uma enorme mansarda, que é um tipo de arquitetura, de elemento arquitetural muito francês. Quando a gente olha de fora, a mansarda lembra um telhado visto na vertical, mas na verdade é um pavimento. E no projeto do Cristiano teria exatamente isso, a estrutura de pavimentos que terminaria com uma grande mansarda. Quando a gente compara, é muito semelhante ao que tem na Gare de Lyon. A gente tem a presença das cúpulas, que já não tem na Gare de Lyon, mas seriam 3 grandes cúpulas com formato ogival. É um formato também muito apreciado na arquitetura francesa do final do século XIX, início do XX. Então aí a gente já está vendo, pela fachada, essa presença francesa muito marcante. Então é um prédio que dentro dele a gente continua vendo a presença desses modelos europeus, mas aqui a gente já encontra nas colunas, nos arcos, que são 2 elementos muito marcantes, tanto dentro da sala quanto nos halls, tanto dentro da sala de concertos atual, quanto nos halls que a circundam. A gente tem muitos arcos e muitas colunas, que remetem muito mais a uma arquitetura romana, grega, né, uma antiguidade clássica. Mas ainda repito, né, insisto, é um tipo de arquitetura vista pela lente dos franceses. Então, ainda que tenha essas referências à antiguidade clássica, nos tipos de coluna, nos arcos, a gente tem uma antiguidade lida, interpretada, filtrada pelos franceses do final do século XIX, início do XX, e é isso que a gente tem aqui também. Então, é assim que o Cristiano elabora esse projeto, é um projeto colossal, monumental, que começa a ser executado em 1926. Bem, não é tudo flores, né? Não é tudo flores nessa história, nem tudo são flores nessa história, porque o projeto do Cristiano, ele inclusive vence prêmios internacionais no Congresso Pan-Americano de Arquitetura que acontece em Buenos Aires. Ele ganha menção de honra, não é qualquer coisa. É um projeto que antes mesmo de começar já tinha, diria, um burburinho ali em torno dele. Mas logo que a obra iniciou, a Sorocabana viu que não ia conseguir financiar esse projeto com toda a monumentalidade que o Cristiano imaginava e elaborou no seu projeto. Poucos anos depois, logo que a obra iniciou, a gente começa a ver os primeiros cortes nesse projeto. Os cortes vão se acentuando até o ponto que 2 anos depois que a obra começou, em 1928 já, o Cristiano Stockler, depois de muito desentendimento com a Sorocabana, ele pede demissão do projeto e processa a empresa pelas transformações no projeto. Ele vai perder o processo, a obra vai continuar sendo transformada e simplificada à sua revelia, claro, porque logo na sequência, né, ele pede demissão em 28, dando início a uma crise interna na empresa. No ano seguinte, vem uma crise externa, dessa vez uma crise econômica. A quebra da Bolsa em Nova York, em 1929, vai ter um impacto muito, muito profundo aqui na economia paulista. Porque imaginemos, né, a Sorocabana, ela era uma empresa estatal. A fonte de financiamento dessa empresa, dessa estação, vinha, claro, das receitas da Sorocabana, com o transporte de carga e de passageiros, mas em grande medida vinha também da arrecadação de impostos que o Estado de São Paulo fazia em cima do café, sobretudo, claro, de outros produtos, mas do café sobretudo. 70% do café, aproximadamente, 70% do café vendido no mundo no início do século XX vinha do estado de São Paulo. Não era só do Brasil, era do estado de São Paulo. Não bastasse a crise financeira de 29, no ano seguinte, em 30, São Paulo está metido numa nova crise, dessa vez uma crise política. E aí, dependendo do ponto de vista, né, os paulistas costumam dizer que a Revolução foi em 32, os outros estados muitas vezes vão dizer que a Revolução foi em 30. Vamos falar então de um período de crise política entre 30 e 32. O que acontece em 1930, que impacta também a construção desse edifício?
Até 30, a gente tinha, mais uma vez lembrando das aulas de história, a gente tinha uma primeira república que tinha um apelido de ser a República do Café com Leite. Esse café com leite significava que havia um revezamento no poder das elites de Minas, representando o leite, e as elites de São Paulo, representando o café, no poder executivo federal. Em 30, a eleição de 30 deveria ser uma eleição vencida por Minas dentro desse acordo entre elites. O que acontece é que o estado de São Paulo decide manter a sua candidatura, então a gente tinha o Washington Luiz, que era o atual presidente da República e que vai colocar como seu sucessor o candidato Júlio Prestes, que hoje dá nome à praça, à estação, um dia deu nome à rodoviária. Então, em 30, o candidato do acordo aí, desse acordo que vai ser quebrado, é o candidato Júlio Prestes. Minas Gerais não vai, claro, ficar satisfeita com essa quebra de acordo, então as elites de Minas vão formar uma nova aliança. Dessa vez essa aliança envolvia o estado do Rio Grande do Sul, na figura do nosso velho conhecido Getúlio Vargas, e na figura do João Pessoa representando a Paraíba. Inclusive, o João Pessoa vai ser assassinado nesse contexto de crise e vai dar nome à cidade da Paraíba, né, como se chamava a então capital paraibana. Para a gente recapitular, então, a aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba vai se formar para ser contra, né, se opor a São Paulo, à hegemonia paulista. O candidato, então, é Getúlio Vargas, com o vice João Pessoa. Eles não vão vencer as eleições. A gente não precisa dizer que não eram eleições limpas nem democráticas naquela época. Era o voto de cabresto, época do coronelismo. De qualquer forma, quem vence as eleições é o candidato paulista, é o Júlio Prestes. Ele vence, mas não leva, né? Porque a aliança formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba vai justamente dar um golpe de Estado no Júlio Prestes e em São Paulo, que nunca vai assumir a presidência da República, do Júlio Prestes. Então a gente tem aí um contexto de crise política e esse contexto todo vai fazer com que essa obra só seja retomada em 1934, 5 anos depois daquela grande paralisação. E aí a obra, quando é retomada em 34, a Sorocabana decide fazer da forma mais simplificada possível, já sem toda aquela monumentalidade que o Cristiano imaginou. Por exemplo, eles vão sumir com as cúpulas, que teriam as 3 grandes cúpulas, vão sumir com a mansarda, que seria esse terceiro pavimento. Dentro do que é a atual sala de concertos, teria uma grande estrutura metálica. A sala de concertos atual seria o grande hall da estação, faria a ligação entre todos os outros halls, entre todos esses serviços que eu enumerei, imaginem espalhados por esses espaços. Então esse grande hall vai ficar aberto, sem a sua estrutura, por isso que a gente tem sempre colunas duplas dentro da sala de concertos, não é só decorativo, elas foram pensadas para sustentar uma enorme cúpula metálica, que seria muito pesada, claro, por isso as duplas colunas, mas esse grande hall vai ficar sem teto. As cúpulas que existiriam nos halls laterais vão ser substituídas por clarabóias, por vitrais, que a gente tem até hoje, inclusive com temática do café nesses vitrais. Então a gente vai ter essa simplificação no alto, no interior do edifício também vai ser cortado muita coisa. O próprio piso que a gente tem aqui, que é um piso que o público sempre acha muito simpático, muito bonito, mas que não é um piso original do projeto, teria uma outra forma. Essas pastilhas, elas têm um formato, são pastilhas industriais que a gente encontra em outros prédios de São Paulo da mesma época. Então, justamente, essas simplificações vão ser necessárias para que o prédio seja finalmente inaugurado em 1938. 12 anos aí depois do início das obras, então a gente tem essa estação aberta ao público na sua integralidade. A gente vê que em 30 anos a cidade de São Paulo passa por mudanças radicais, né? Quando a gente olha, então, esses mapas, essas fotos, a gente se dá conta que a cidade de São Paulo, até meados do século XIX, era circunscrita à região do atual Centro Histórico, Triângulo Histórico, região ali do Pátio do Colégio, região da Sé.
A expansão do centro justamente acontece atraída pelas estações de trem. Tanto a Luz quanto a Sorocabana, havia a Estação do Norte no Brás também. Cada uma dessas estações servia caminhos diferentes, então a gente chamava na época de orla ferroviária, essa região do centro, né? Essa região em que tem várias linhas cortando, é justamente nesse sentido da orla ferroviária que a urbanização acontece. Então não é à toa que esse bairro é o primeiro bairro planejado, porque está perto dos trens, né? Então a gente está falando de uma cidade de São Paulo que está mudando radicalmente. Essa mudança ela é em vários níveis. Essa é uma mudança no sentido econômico. Então o dinheiro do café está chegando agora em volume muito mais intenso do que antes. Isso vai fazer com que a cidade comece a se transformar também em função da economia. A gente vai ter uma mudança demográfica muito importante entre o final do século XIX e início do XX. Essa mudança demográfica envolvia principalmente a chegada de ondas de imigrantes, italianos, japoneses, sírio-libaneses, enfim, essa história muito bem contada, né, no nosso Museu da Imigração aqui no Brás, inclusive, perto da gente também. Então a gente tem essa São Paulo que está mudando demograficamente e isso combinado, economia e demografia, vai também impactar numa outra mudança que é urbana, que é a malha urbana. Esse edifício em que a gente está, que é a estação da Sorocabana, já é todo em concreto armado, que é um material super novo para a época, que vai ser inclusive, é interessante, que vai ser o material que vai ser quase que não sozinho, claro, mas o responsável pelas curvas que o arquiteto Oscar Niemeyer vai ficar tão famoso. Essas grandes curvas se devem em grande medida a essa tecnologia do concreto armado, né? Que a gente já tem aqui nessa estação, mas com outro tipo de uso, né? Um outro tipo de estilo arquitetônico muito antagônico ao do Niemeyer, né? Mas ainda assim é o mesmo material construtivo. Então, durante essa estação, viu a cidade de São Paulo mudar. Viu a cidade mudar de fisionomia, viu a cidade crescer, viu os imigrantes chegando, né? Essa é uma história que começa nos anos 20, como eu disse, e termina nos anos 30, já quase nos anos 40. A Torre do Relógio, inclusive, né, marca muito essa verticalização que a cidade de São Paulo vai sofrer e que é a sua marca hoje em dia, né? Essa megalópole com os arranha-céus, é um momento em que isso está começando. Essa torre era vista à distância, era um dos pontos mais altos da cidade nesse período, né? Então a gente vê que a cidade de São Paulo nem sempre foi assim e essa estação de alguma forma viu tudo isso acontecer, se não foi ela que começou em alguma medida, né? Bem, a Sorocabana então inaugura esse prédio em 1938, ele funciona por décadas como estação final da Sorocabana. Eu tinha mencionado que tinha um ponto do plano que envolvia estabelecer um ramal até o Porto de Santos. Se a estação é inaugurada em 38, esse ramal é inaugurado muito colado, em 1937, um ano antes. Sorocabana inaugura o ramal Mairinque-Santos, que é um ramal que até hoje funciona, mas só para cargas, depois da privatização, mas ainda funciona. Então aqui também já começam a sair trens até o litoral de Santos, né? Começava a ter essas integrações com o litoral. Mas então essa estação vai ter esses usos por décadas de passageiros e de cargas nas mãos da Sorocabana. Mas nos anos 70, em 71, para ser exato, a Sorocabana ela é transformada em uma outra empresa, que é a FEPASA. Era uma empresa estatal, que na verdade é uma empresa criada pelo Estado de São Paulo naquela época para unificar todas as ferrovias. Para enumerar algumas, além da Sorocabana existia a Mogiana, a São Paulo Railway, enfim, a Estrada do Norte. Havia uma infinidade de empresas ferroviárias que vão ser unificadas na FEPASA nos anos 70. Esse prédio, então, que já funcionava como a administração da Sorocabana, a administração central era aqui, uma parte na Barra Funda, outra parte em Sorocaba. Esse prédio vai virar também a administração da FEPASA, depois dos anos 70, mas aí a gente começa a ver já uma redução dos usos desses espaços pelos passageiros. A FEPASA começa, claro, isso é uma história lenta, né, mas começa a manter, a circunscrever o caminho, né, a entrada de passageiros à região, a parte da plataforma, onde ainda hoje os trens saem, né, os trens que vão para Itapevi funcionam ainda nessa plataforma original da Sorocabana e era mais ou menos como foi se desenhando esse movimento, então, em que os passageiros foram sendo mais limitados, diria, dentro desse espaço
e esse espaço vai ficar, em grande medida, abandonado, inclusive do ponto de vista da conservação do patrimônio. Isso é uma história que aí já estou chegando no final do século XX. Mais ou menos nos anos 80, esse prédio já começa a ter uns usos para eventos. A gente já tem registro de comerciais sendo gravados aqui, o aluguel para eventos dentro do hall que ainda estava aberto, o grande hall. Então a gente já começa a ter um outro uso diferente da estação, mas ainda assim um uso muito limitado ao que poderia ser. Aí a gente chega nos anos de 1990, que aí é quando esse prédio vai ganhar um novo sentido. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela já existe desde 54. Esse ano ela comemora 70 anos, portanto, mas até os anos 90 a orquestra ela não tinha uma casa própria. Ela estava passando de lugar em lugar, então os ensaios aconteciam por vezes no Teatro São Pedro, no Teatro Cultura Artística, às vezes no Memorial da América Latina, depois que ele foi aberto. Então a OSESP ela não tinha uma sede própria e ia migrando ali entre ensaios e apresentações, era a dinâmica da orquestra. O maestro Eleazar de Carvalho, que foi o maestro que ficou bastante tempo na OSESP, antes de falecer, em 95, ele elabora um plano de reestruturação da orquestra. E esse plano já previa a construção de uma sede para a OSESP. Claro, aí um plano muito aberto, né? Ele falece sem ver esse plano via cabo, mas aí por uma conjunção muito favorável, econômica e política, o Estado de São Paulo, com, claro, empresas também, decidem financiar a construção desse projeto. Isso aí mais ou menos em 95 mesmo, meados dos anos 90. É convidada, então, uma consultoria norte-americana chamada Artec, que vem a São Paulo para averiguar em que local uma sala de concertos poderia ser construída, a primeira sala de concertos do país. A ideia já era pensar nisso num lugar histórico. Eles, dessa consultoria, vêm até a estação Júlio Prestes, né, atualmente chamada Júlio Prestes, na época era Estação de São Paulo, quando a Sorocabana abriu era Estação de São Paulo. Então eles vêm na estação Júlio Prestes, mas imaginam construir a sala de concertos inicialmente na área que hoje a gente chama de Estação das Artes, que é na verdade um hall que liga a estação até a plataforma, onde tem vitrais, lustres, enfim. Ele chega naquele espaço, vê que não era tão adequado e quando ele entra no antigo hall, grande hall, que ainda estava aberto, né, ainda tinha essa estrutura de jardim. Era um grande jardim interno na estação, o grande hall não vai ter cobertura, né? Então eles decidem construir um jardim dentro desse hall. E esse jardim, então, vai ser visitado por esse engenheiro acústico da Artec e ele vai perceber que esse local, ainda que totalmente inadequado para uma sala de concertos, porque era aberto, porque não tinha isolamento acústico nenhum, mas ainda assim ele tinha tem um formato que favorece a repercussão do som, a difusão sonora. É um formato, isso é realmente uma grande coincidência, o que eu acho muito interessante, porque a coincidência é que esse grande hall, imaginado pelo Cristiano Stockler, tem as mesmas proporções entre as paredes e a altura do pé direito, são proporções ideais, as proporções ouro, diria assim, parâmetro realmente o melhor parâmetro possível, que são várias outras salas de concerto no mundo, tem essas mesmas proporções entre paredes e o pé direito. Eu acompanhava bastante a reforma aqui desse espaço da estação Júlio Prestes para se tornar a Sala São Paulo. Então eu acompanhei desde o começo do projeto, quando os engenheiros elaboraram, né, o projeto de construção da sala. E naquele período a gente estava, pós reestruturação, usando o Teatro São Pedro, estava tocando lá provisoriamente. Então eu costumava vir aqui visitar a obra, colocar o capacete, é claro, por questão de segurança, e ficava emocionado vendo todas aquelas maquinário enorme, guindastes, todos eles arrumando tudo, limpando, lavando as paredes também, porque estava um prédio envelhecido.
entre outras coisas, tirando as palmeiras. Quando a gente olha a sala de concerto como a sala de Viena, na sala de concerto de Viena na Áustria, a sala de Boston nos Estados Unidos, a sala de Amsterdã nos Países Baixos, eu poderia enumerar várias delas, a gente vê que todas têm o mesmo formato e no caso da de Boston, as dimensões são bem parecidas com as que a gente tem aqui. Então é como se esse grande hall que ficou inacabado estivesse, na verdade, esperando a sala de concerto chegar, né? É quase que um arco que se fecha nos anos 90 e isso é o que vai fazer a sala, esse projeto ser iniciado pensando nesse espaço. O arquiteto que vai ser convidado para fazer o projeto da sala de concertos é um arquiteto brasileiro, paulista, chamado Nelson Dupré, que compartilha com o Cristiano Stockler das Neves, o arquiteto da estação, o fato de serem ambos professores da Universidade Mackenzie, da arquitetura no Mackenzie, com o detalhe que o Cristiano Stockler ele fundou o curso de arquitetura no Mackenzie. Então, é quase que uma linhagem também. Por isso que eu acho que é como se esse arco se fechasse, né? O Brasil e um dos melhores teatros do mundo. Por quê? Não é só um teatro lindo, é um teatro de boa acústica e tem toda a infraestrutura para os músicos estudarem, ficarem aqui dando aula e a vivência, é um espaço de vivência e desenvolvimento da música. Então foi um grande, assim, estabelecer a sede e foi como assim, concretizou o projeto todo. Os músicos foram selecionados, estava se abrindo novas vagas com concurso no exterior, em Nova York. Eu mesmo fui participar, eu fui jurado lá, eu até ajudei a organizar, porque eu era o presidente da associação que representava os músicos. O teatro, o que se privilegia é a visão do palco, né? Então, no teatro a gente pode ter um formato de arena, semi-arena. Para a sala de concertos, o que se privilegia é a acústica do espaço, é a sua qualidade sonora, de repercussão do som. Então, uma sala de concertos precisa ser muito bem pensada considerando esses elementos de acústica. O Dupré vai trabalhar, claro, ele é arquiteto, ele vai trabalhar com um engenheiro acústico que vai também fazer esse projeto junto com ele, que é o Alberto Nepomuceno. Essa é a dupla responsável pela sala e a Artec, que era essa consultoria, vai continuar fazendo realmente a assessoria do projeto, né? Mas é um projeto brasileiro, né, de fato, com arquiteto e engenheiro brasileiros. Esse projeto começa a ser executado muito rápido, porque o projeto leva 9 meses apenas para ser desenhado. Então, em 9 meses, o Dupré e o Nepomuceno já tem um projeto. Isso começa a acontecer em 97 e, num período também muito rápido, em 21 meses, a Sala São Paulo é inaugurada. Em 9 de julho de 1999, a Sala São Paulo é inaugurada com a ressurreição do Mahler, né, do Gustav Mahler, uma peça icônica que tem sido tocada em várias efemérides e nesse ano de 25 anos a gente também vai tê-la aqui sendo tocada, né? A Sinfonia da Ressurreição tinha também uma simbologia relacionada à própria ressurreição da Orquestra Sinfônica, né? Depois de uma longa história sem uma sede, sem uma casa própria, em 99 ela ganha essa sede, então essa Sinfonia da Ressurreição tinha toda uma carga simbólica também interessante. A gente tem uma questão do isolamento acústico, então a gente está no centro de São Paulo, a gente está numa estação de trem ainda em funcionamento, a gente está num lugar que não tinha nenhum tipo de preparo específico para a acústica, mais uma vez, não foi pensado para ser um lugar de espetáculos, pelo contrário, era um lugar de circulação, então tem portas, janelas, muitas aberturas. Então, para o isolamento, por exemplo, acontecer, a gente tem aqui portas especiais, são portas de madeira, e no interior das portas tem uma fina camada de chumbo, é uma camada muito fina mesmo, mas que faz com que as frequências sonoras, né, ao cruzarem essa superfície, essa matéria, que é o chumbo, elas passam pelo outro lado já com um comprimento de onda muito diferente, ela se torna uma onda inaudível. Então, se eu faço um som do lado de fora, no lado de dentro, isso já quase não vira o som mais, porque o chumbo não é que ele barra a frequência, mas ele transforma essa frequência, tornando ela inaudível do outro lado. Então essas portas têm sempre esse preparo, né? Madeira, chumbo, madeira. No piso da Sala São Paulo, no subsolo,
a gente tem uma grande camada de amortecimento da vibração dos trens. A gente está próximo da estação Júlio Prestes, que ainda tem trem saindo, né, próximo numa coisa de 30 metros de distância ou menos. A gente está muito próximo à Estação da Luz, que tem trem, tem metrô subterrâneo ainda. Então toda essa região tem uma vibração constante. E essa vibração poderia virar ruído dentro da sala de concertos. Então essa camada de amortecimento foi feita com concreto, uma camada de discos de borracha, uma borracha chamada neoprene especial. São discos que funcionam como amortecedores mesmo. Então a gente tem concreto, discos de borracha mais concreto, que fazem com que a Sala São Paulo tenha um piso flutuante. É como se a gente não encostasse no piso que tem a vibração dos trens. Então esse amortecimento, ele segura essa vibração dos trens que vem do piso. No teto, lembrando que não tinha nenhum teto, na sala a gente acabou instalando 3 tetos. Tem um primeiro nível, que é um teto de madeira, que é, na verdade, a marca da Sala São Paulo, é o forro acústico da sala. A gente tem todas as placas de madeira do forro acústico estão suspensas por fios de aço, porque essas placas de madeira são, na verdade, movidas por elevadores, elas são inteiramente imóveis, né? Todo o teto da Sala São Paulo, ele é inteiramente imóvel, eu vou falar um pouquinho disso ainda, mas a gente tem então 3 níveis de teto. O nível de madeira, com todas as placas suspensas por fios de aço, um segundo teto que sustenta as placas com esses fios, é o chamado steel deck, e acima do segundo teto a gente tem uma enorme cúpula de policarbonato que é vista da parte exterior do prédio também. Essa cúpula de policarbonato ajuda no controle da temperatura e também dos sons, os sons verticais de helicóptero e de avião, de chuva, que poderiam também atrapalhar aqui. O músico, ele sente muito a acústica, se ela é boa ou não. A gente é muito privilegiado aqui na orquestra porque o resultado sonoro aqui é muito bom. Você toca e o retorno, o som que você ouve é bonito, é agradável, é rico de harmônicos, ele soa bem. É como um jogador que vai jogar num lugar que a grama tá ruim. Na sala de concertos a gente faz essa afinação subindo e descendo esses enormes elevadores. São 15 elevadores, quando a gente vê de baixo parecem que são 45 placas, mas justamente elas se movem de 3 em 3, então são 15 elevadores que subindo e descendo fazem justamente essa afinação ao diminuir ou aumentar o volume dentro da sala de concertos. Então a gente tem uma sala aí já muito adequada para os parâmetros internacionais. Não é à toa que ela figura em muitas listas de melhores salas de concerto do mundo, né? Porque realmente ela tem um diferencial que é o seu teto, mas claro, tem outros elementos que, olhando assim, parecem até decorativos, mas que têm uma função acústica importante. Vou falar de 2 deles apenas. Por exemplo, os balcões. Se você olhar todos os balcões nos camarotes, eles têm superfícies irregulares. Nenhum balcão é completamente liso. Tem gente que lembra de cesta de piquenique quando vê. Na verdade, essa superfície funciona para justamente facilitar com que as frequências sonoras, ao se chocarem com essa superfície irregular, elas se chocam e essas frequências voltam para ângulos diferentes. Como é irregular, elas não voltam para o mesmo ângulo, voltam para ângulos diferentes, espalhando o som por toda a sala. Os próprios elementos da arquitetura originais, né, como os relevos das colunas, das portas, das paredes, também facilitam essa repercussão do som que viaja por todos os espaços. Então, o que pode parecer só decorativo também ajuda na acústica da sala. Outro ponto que ajuda são os assentos na Sala São Paulo, que são um design do próprio arquiteto Nelson Dupré, esses assentos, e que tem uma composição de materiais muito bem elaborada. A madeira com a espuma juntas, elas simulam a própria densidade do corpo humano, a forma como o nosso corpo reage e absorve o som. Então imaginem, a orquestra agora há pouco acabou de terminar um ensaio aberto e a sala estava a meio cheia, a gente no ensaio aberto normalmente abre menos assentos, então a sala que tem uma capacidade completa de 1.500 lugares, arredondando, agora às vezes podem ter 500, 600 lugares abertos ao público. Então a gente já teria uma quebra aí pela presença de um público menor. E um pouco dessa magia está justamente
vibração que a gente vai sentindo no corpo, dessa música que chega sem precisar de caixa de som, de amplificação. Na verdade, é o instrumento, o espaço e a gente. Aí eu acho que está a chave dessa experiência quase mágica que a gente tem aqui na sala de concertos, na Sala São Paulo.